Provérbios capítulo de número 25, versículos de número 6 e o 7 até a parte A. Então vamos abrir a palavra em Provérbios 25, capítulo 25, versículo 6 e o versículo 7 até a parte A. Diz a palavra: Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Vamos agora para a passagem da nossa pregação, que se encontra em Lucas, e nós iremos ler a partir do versículo de número 1, Lucas capítulo 14, versículo 1 até o versículo de número 14. E o texto da nossa pregação são os versículos 7 a 11. Vamos ler Lucas capítulo 14, versículo 1 até 14. Diz a palavra: Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. O texto da nossa pregação, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejam recompensados, ou sejas recompensado. Versículo 13: Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Por favor, os versículos 7 a 11 são os textos da nossa pregação. Os irmãos podem deixar as suas Bíblias abertas nessa passagem. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele não era um homem antissocial. Pelo contrário, o testemunho do Evangelho nos mostra que Jesus, ele participava das festas do seu povo, as festas da nação, casamentos e diversos banquetes. Não é à toa que Jesus Cristo, ele foi considerado e acusado por seus inimigos como sendo um comilão e beberrão, ao contrário de João Batista, que era um homem que jejuava, comia mel silvestre e até gafanhotos. Isso mostra esse aspecto social de Jesus. Ele era um homem que estava no meio do seu povo, ele era um homem que entrava nas festas do seu povo, ele participava da mesa com o seu povo. O que é que nós vemos aqui agora na passagem que Lucas nos testemunha? O que vemos agora é Jesus em um sábado, na casa de um dos principais fariseus,
E aconteceu que, depois de Jesus ele curar um homem que sofria com um tipo de doença que fazia este homem reter líquido no seu corpo, aquilo que nós temos aqui no versículo de número 2, onde diz: ora, diante dele se achava um homem hidrópico, que tinha hidropisia, um tipo de anasarca. Ninguém sabe o que era, se era um problema do coração, se era um problema dos rins, se era um problema de um câncer, quem sabe o que era. O que nós sabemos é que Jesus ele curou aquele homem no dia de sábado da sua hidropisia, do seu inchaço. E ele fez isso antes de sentar à mesa com os demais convidados daquele principal fariseu. Como diz no versículo de número 1, aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Todos estavam observando a Jesus, possivelmente num estado de ver o que Jesus ia fazer, em um espírito de oposição. E no versículo 7 diz: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Então a cura se deu Jesus ele conta uma parábola após ele ter curado aquele hidrópico, e enquanto ele estava observando, reparando como os convidados daquele fariseu, principal fariseu, estavam escolhendo os primeiros lugares das cadeiras que arrodeavam a mesa daquele banquete. Como eu já falei, era um clima de oposição, porque Jesus ele já vinha fazendo bem, curando no sábado. Era um momento que os fariseus estavam ali buscando se assentarem, e não era um simples buscar cadeiras. Notem que Jesus ele enfatiza: eles escolhiam os primeiros lugares. Versículo de número 7. Isso é importante, porque aqueles fariseus, naquele ato de escolher, ou aqueles convidados, porque eles também eram intérpretes da lei, como também eles poderiam ser do partido dos fariseus, o partido religioso, como eles poderiam ser pessoas importantes daquela cidade onde Jesus estava. Mas o que Jesus ele está mostrando é que o ato de escolher aqueles primeiros lugares era a manifestação que aqueles homens eles estavam se exaltando, estavam buscando destaques para si. Eles estavam querendo os lugares, os assentos mais próximos do dono da festa ou do banquete. Então é nesse momento que Jesus Cristo ele convida, aproveitando para ensinar, convida os convidados, quando ele está reparando, ele chama a atenção dos convidados e ele dá uma parábola para aqueles convidados. Propôs-lhes uma parábola, versículo 7 diz. Uma parábola que nos traz as verdades do reino de Deus. E o tema da nossa pregação nesta noite é, com base nessa parábola, Jesus assegura que a exaltação é o que espera os humildes de espírito. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. Jesus ele assegura que a exaltação é o que espera os humildes de espírito. Eu lembro aqui às crianças que uma parábola é uma história com ensino dentro. E Jesus, no momento que os convidados estavam escolhendo os primeiros lugares, ele propôs a eles uma parábola. E essa parábola ela falava de um convite a uma festa de casamento e ao tipo de procedimento
que um convidado deve ter quando chega nessa festa para a qual ele foi convidado. Versículo de número 8, o texto diz: quando por alguém você for convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Aqui estava a parábola de Jesus para aqueles participantes da refeição na casa do fariseu. Qual o procedimento? O procedimento é que eles não deveriam buscar o primeiro lugar. Aquilo que aqueles homens estavam fazendo. O primeiro lugar, meus irmãos, é um lugar especial, reservado pelo dono do casamento para as pessoas que ele, o dono do casamento, julgam ser dignas daquele lugar, o primeiro lugar. E se nós tomamos a passagem lá de Provérbios capítulo 25, versículos 6 e 7, que nós lemos, quando a sabedoria do Espírito Santo diz a nós, quando estamos diante de um rei em um banquete, de um príncipe em um banquete, e de príncipes diante de príncipes em um banquete, o Espírito Santo, em sua sabedoria, ele nos diz: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes. Percebam que esse texto ele é fundamental para nós entendermos a parábola que Jesus conta, que nos adverte a não procurarmos o primeiro lugar em uma festa de casamento. Porque nesse texto de Provérbios nós aprendemos que quem quer tomar o primeiro lugar é quem deseja se engrandecer. Não te engrandeças. É aquele que quer se apresentar como digno de alguma coisa diante dos outros. É aquele que quer ter louvores por causa da posição que ele assume naquela festa. O primeiro lugar, não te engrandeças. E meus amados irmãos e irmãs, nós sabemos muito bem que dentro de um contexto religioso, cheio de hipocrisia, cheio de legalismo, cheio de tradições que são colocadas acima da palavra de Deus, como era o contexto religioso e o contexto da sociedade judia que estava naquele momento que Jesus falava, bem afastada de Deus, é o tipo de comportamento dos fariseus e de muitos religiosos dos tempos de Jesus. Era um comportamento que era testemunhado pelas pessoas que estavam saindo da sinagoga e indo comer pão na casa daquele fariseu. Aqueles que estavam procurando os seus primeiros lugares, eles queriam se exaltar diante dos homens. E Jesus, na parábola, ele já está advertindo. Buscar o primeiro lugar era sinal de autoexaltação. Jesus chama a atenção dos convidados para eles não se autoexaltarem, autogloriarem-se. Não queiram se colocar mais dignos que os seus irmãos. Não queiram se colocar mais dignos do que qualquer outra pessoa, qualquer outro convidado. Pois imagine, pensando na parábola, que você seja um convidado de um casamento, chegue na festa, e aí você vai logo bem para junto da mesa das bodas,
Você pega o primeiro lugar, aí você vai e senta no primeiro lugar. E aí chega o pai do dono da festa do casamento, o pai do noivo, junto com outro convidado, olha para você e diz: fulano, por favor, saia desse lugar e dê esse lugar aqui a ciclano. Imagine, meus amados irmãos, as pessoas hoje falam de mico, né? Uma gafe, um mico. Isso não seria um mico, seria um King Kong. Jesus, ele consegue em palavras fazer esse drama, porque ele diz no finalzinho do versículo 9: então irás envergonhado ocupar que lugar? O último lugar. Aquele que desejou o primeiro é aquele que vai ser colocado no último lugar. Todas as pessoas já escolheram os seus lugares, só sobrou aquele último lugar. É para este último lugar que esse que desejou e tomou o primeiro irá, envergonhado. Que situação mais constrangedora, que vergonha para aqueles que tentam se exaltar diante dos outros. Senhor Jesus, depois de dizer não faça isso, Jesus, ele disse: e garantiu que tais pessoas seriam envergonhadas. O procedimento indicado por Jesus para os convidados é o contrário. Não buscar o primeiro lugar, mas ir logo direto para o último. Versículo número 10. Pelo contrário, quando fores convidado, ou quando fores convidado, vai tomar o último lugar. Esse é o ensino claro de Jesus. Não buscar o primeiro lugar, mas o último lugar. O último lugar? Sim. Jesus diz que você, chegando em uma festa de casamento, seja humilde. Não tente se destacar. Não se coloque como o amigão do pai, do noivo ou do próprio noivo. Apenas busque a cadeira mais distante do dono da festa, o último lugar. Para quê? Jesus diz no final do versículo 10: para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Veja, o dono da festa chamou aquele humilde de amigo, chamou para mais próximo dele. E o que Jesus ele diz? Jesus diz: ser-te-á, ou seja, será isto uma honra diante de todos os mais convivas, ou seja, diante de todos os mais convidados que estão com você à mesa. Um momento especial, as pessoas irão olhar e todos estavam com você lá, naquele lugarzinho humilde. E aí o amigão diz, o dono da festa diz: amigo, vem cá. Todo mundo ia olhar para você. Oh, rapaz. Agora é claro que Jesus aqui não está ensinando-nos etiqueta de festa, como a gente deve se comportar numa festa. Jesus está trazendo aqui as verdades do reino. Jesus aqui está nos explicando qual deve ser o procedimento daqueles que são convidados ao reino e fazem parte do reino. A nossa natureza é pura exaltação.
nossa natureza humana, desde o Éden, desde aquele paraíso que nós vivíamos com em nossos pais Adão e Eva. Nós desejamos sair da nossa posição de criatura para sermos iguais a Deus. Não queremos de modo nenhum ter o último lugar, não queremos ser humildes, mas nós queremos ser considerados dignos até mesmo da altura de Deus. Isso aconteceu já desde o Éden. Humildade não é algo natural do ser humano caído. Nós somos exaltação e autoglorificação pura. Nós queremos ser sempre considerados dignos de alguma coisa, seja até mais do que outros pecadores. Isso é a nossa natureza caída, é a nossa natureza pecaminosa. Mas o ensino de Jesus é para que nós sejamos não arrogantes. O ensino de Jesus é para que não sejamos exaltados, como eram os fariseus que estavam escolhendo os melhores lugares naquela festa ou naquela refeição que Jesus estava tomando, nem como aquele que estava querendo o primeiro lugar na parábola que ele contou, por se acharem mais dignos de seus próximos e quererem ser exaltados e reconhecidos como dignos pelos homens. Portanto, irmãos, chegamos na moral da parábola, no ensino que essa história tem para nós. Versículo número 11. O texto diz: pois todos os que se exalta, todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Isso é o ensino da história. E é verdade plena. Existe uma frase que diz, e até a gente estuda isso em física, que tudo que sobe tem que descer. Claro, isso quando está perto da terra, né? Tudo que sobe tem que descer. Todo aquele que se exalta será humilhado. Jesus garante isso. Não tem como se escapar disto. Porém, aquele que se humilha, ele será exaltado. Também não tem como escapar. Jesus ensina isso. Ele promete isso. Ele assegura isso. E esse ensino, esse tema da exaltação que leva à humilhação e da humilhação que leva à exaltação, tem uma relação direta com a salvação graciosa. A salvação que é dom de Deus. A salvação que Jesus conquistou para nós. Salvação. O Senhor Jesus, ele ensinou no Sermão do Monte. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. No sermão que ele abre o seu ministério terreno, Jesus, ele declarou o seguinte. Mateus 5, versículo de número 3: bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Veja Jesus, ele ensinando essa mesma doutrina lá em Lucas, no capítulo de número 6, versículo de número 20. Lucas 6, 20. Então, olhando ele, Jesus, para os seus discípulos, é importante, seus discípulos, ele estava olhando para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E ele segue com as outras bem-aventuranças. E depois, no versículo 24 a 26, ele vai falar dos seus ais, das suas palavras de maldição,
para aqueles que se acham ricos. Ele diz: mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. A situação espiritual de todos aqueles que estavam confiando em suas obras, e que se achavam não tão miseráveis, mas ricos de suas próprias justiças diante do Senhor. Esses ricos, esses fartos, esses risonhos, esses que estão se amando o louvor a si mesmo, louvores de homens, não louvor de Deus. Notem que quando nós pensamos em Mateus capítulo 5, versículo número 3 e Lucas capítulo 6, versículo 20, nós podemos entender muito bem que esses humildes de espírito que estão lá em Mateus são os discípulos de Jesus, a quem Jesus diz serem os pobres. De Lucas 6:20. Esses pobres, eu quero dizer isso bem claramente, os humildes de espírito não são os economicamente miseráveis. No Brasil, um falso evangelho chamado de teologia da libertação foi ensinado há muito tempo atrás e cria os frutos, e a ideia é hoje que os miseráveis economicamente é que têm os seus latifúndios, seus terrenos no céu, porque a miséria e a pobreza é que está tornando-os dignos da salvação. Não tem isso na Bíblia. Jesus ele está falando dos humildes de espírito, que são os pobres, que são os discípulos dele. Não é a nossa situação econômica que vai garantir a nós um lugar no céu, a nossa salvação. Como nós vimos, os pobres, eles são colocados em contradição com todos aqueles que se acham ricos, com todos aqueles que não se consideram tão miseráveis pecadores, com todos aqueles que não se consideram totalmente carentes da rica graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Os ricos são aqueles que se consideram ricos de justiça própria, são aqueles que não se consideram necessitados somente de Jesus para a sua salvação. Esses são os ricos que Jesus está aqui dizendo que eles são miseráveis e que irão sofrer. São aqueles que se acham dignos de terem um lugar no reino de Deus por suas próprias obras. Esse tipo de pecador é bem representado nos fariseus que estavam naquele banquete com Jesus, que buscavam os primeiros lugares à mesa. Eles não eram os humildes de espírito, eles não eram os pobres para quem Jesus veio. Eles eram representados naquele que estava buscando o primeiro lugar na festa do casamento. Eles não se achavam que deveriam se considerar como convidados por graça, humildes, e buscarem os seus lugares lá no finalzinho, distante, por considerarem sim o que eles são, convidados humildes. Para esses convidados autoexaltados, que buscam o primeiro lugar na festa do casamento, o último lugar é deles. Vergonha.
Vergonha não porque está no último lugar, mas vergonha porque eles estavam no primeiro e foram levados para o último. Vergonha. Vergonha porque eles queriam se exaltar e terminaram sendo humilhados. Vergonha. Vergonha. Isso é um alerta. A parábola é um alerta. Um alerta para quem se exalta buscando o primeiro lugar. É um alerta certo para os judeus que estavam tentando se justificar por suas obras, que estavam buscando a justiça pela obediência à lei de Deus, porque a lei não foi dada para nossa salvação. A lei ela nos foi dada para colocar todos nós debaixo do pecado e calar a nossa boca diante de Deus, para que todos nós fôssemos feitos culpados diante do Senhor, para que nenhum de nós que tentássemos chegar a Deus por meio da obediência da lei conseguíssemos chegar em salvação, mas perdição e maldição. Aqueles que se confiam que suas obras garantem a eles lugar no céu, esses buscam o primeiro lugar. O Evangelho nos ensina que quem deseja a justiça pelas obras, quem confia em suas obras para a salvação, não herdarão o reino dos céus. Tentam se exaltar, serão humilhados à volta de Jesus. Eu digo a você que se Jesus ele convida você para o reino dele, não é porque você é digno desse convite. Mais digno do que aquele pecador que é um ladrão, seja um ladrão político ou um político ladrão. Mais digno do que a adúltera que você conhece no seu trabalho. Mais digno do que o homossexual. Mais digno do que qualquer outro pecador. Você é convidado pelo Evangelho de Cristo, não porque você é digno em você mesmo. É graça, misericórdia, é amor, compaixão. Deixe, se há algum sentimento que você tenha em seu coração, surge em seu coração dizendo: eu sou digno de estar no reino de Deus, jogue isso fora logo. Isso vem da carne, isso vem do diabo. Não vem do Espírito de Deus. Reconheça que você é um miserável, uma miserável pecadora e pecador. Reconheça que você depende apenas de Jesus Cristo para a sua salvação. Reconheça que para que você fosse salvo, ou para você ser salvo ou salva, Jesus Cristo, o Rei eterno, ele teve que se humilhar, deixando temporariamente a sua posição exaltada diante de Deus em glória, para se fazer um servo, para se fazer pobre, para se fazer miserável e maldito em uma cruz, despido, desde o seu nascimento até a sua morte como um miserável homem, sem ser miserável de fato, mas sendo o Rei exaltado, o herdeiro de todas as coisas do universo. Reconheça que a sua dignidade não está em você, a sua dignidade está em Cristo Jesus, o Salvador. Ele que se fez servo, descendo a posição mais baixa dessa terra,
para que por meio da sua morte e ressurreição pudesse exaltar e nos chamar para as festas de suas bodas como seus convidados amorosos. Sendo assim, se humilhe diante de Jesus. Reconheça que você é um pobre ou pobre pecador. Sinta-se como indigno de estar até mesmo no último lugar do céu, se há esse último lugar. E recorra a Jesus, reconhecendo que somente Ele é o seu Salvador, que pode salvar você de toda a miséria e pecado que você em Adão herdou, e tornar você assim digna ou digno de um lugar de honra no céu. Confesse, isso é o chamado, confesse os seus pecados e seja salvo. Essa é a promessa de Jesus. Se você já serve a Jesus, continue a confessar Jesus em humildade de espírito, reconhecendo a sua pobreza em você mesmo, reconhecendo a sua indignidade em você mesmo, sentando-se em seu último lugar, como consequência dessa obra do Espírito em você, humildade, porque com certeza, naquele grande dia, em meio a todos os homens orgulhosos dessa terra, Jesus Cristo ele vai olhar para os seus amados, aqueles que pela obra do Espírito Santo em seu coração se sentem indignos, e como fruto do Espírito têm humildade e sentam em seu devido lugar. Naquele dia, imagine, por graça, Jesus dirá a você: amigo, venha, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Imagine que Jesus ele fará isso aos seus amados, ao seu povo eleito, aqueles que por graça foram salvos, aqueles que pela obra do Espírito em sua vida manifestam a humildade de Cristo. E não será essa humildade que irá salvá-los, mas essa humildade é sinal da salvação. Por isso você, meu irmão, minha irmã, ouvindo essa parábola de Jesus, tenha certeza, continue firme e confiado somente em Jesus, nessa convicção que Ele assegura a você que a exaltação é o que espera os humildes de espírito. A exaltação é o que espera você que está em Jesus, porque Jesus ele nos ensina em sua palavra: todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Amém. Vamos orar neste momento.